dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um De Galho em Galho da Monk. Acho que vocês já conhecem a gente. E hoje eu estou numa edição muito especial, assim, para mim. Vocês vão entender por quê. Estou aqui com o Pedro Quintão, ele já vai se apresentar. Mas um assunto me acompanhou a vida inteira e outro assunto é bem mais recente. A gente vai falar hoje sobre empreendedorismo, que é o meu assunto recente, e como fazer isso quando você tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um caso que une a mim e ao Pedro. A gente se encontrou, se conheceu tem 2 meses, aqui no Cubo, e a gente vem trocando muita história, muita experiência, dificuldades, soluções, livros, como ler livros. Exato. Pedrão, bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, como é que você chegou até aqui. Depois a gente entra nos desafios Show. recentes. Show de bola. Prazer, sou Pedro Quintão. Tenho 27 anos, sou empreendedor desde os 16. Então, comecei a empreender muito novo, ao acaso, na verdade. E o TDAH bate muito por conta disso. Eu estudava numa escola super tradicional de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, sou mineiro. Na escola super tradicional, só que eu era daquele aluno que não conseguia ficar quieto de jeito nenhum. Até que num dia eu repeti algumas matérias e fui convidado a me retirar. Eu não fui expulso, fui convidado a retirar. Tentei recusar, não aceitaram a recusa. E aí eu fui para uma escola muito menos tradicional, que anulava a bomba, e eu fui só para anular a bomba. Só que eu tive aula de empreendedorismo e me apaixonei pela parada. Minha vida estava planejada para fazer jornalista e ser comentarista de futebol. Legal. Então assim, eu treinei até velho no Minas, minha vida estava para isso. E aí eu tive a aula de empreendedorismo e falei assim, é isso que eu quero. E apaixonei pela parada. Aí participei de um evento, chama Startup Weekend, e apaixonei mais ainda. E falei assim, é isso que eu quero. Abri a primeira startup minha. Deu muito errado. Quando foi? Isso foi em 2012. Quantos anos você tem? Eu tenho 27. Deu 2012? Você 2013. 2012, 2013. tinha quantos anos? Tinha 16. 16 para 17, foi em janeiro. Legal, nato. E deu muito errado. A gente, assim, a solução era legal. Você montar o seu carro, a gente compra, a gente falava qual mercado em BH estava mais barato. E aí, só que aí tem um problema. Na época, nenhum servidor dos mercados era em cloud. E aí, o que a gente fez? O MVP foi lindo. Porque a gente pegou, eram 6 pessoas, ficou um em cada supermercado em BH. E aí, alguém fazia a simulação do carrinho. A gente ia lá, chegava uma mensagem no WhatsApp pra gente, a gente simulava uma compra. E aí, na hora de comprar, a gente falava, não precisa não. E aí, a gente oferecia por mais barato, falava assim, você quer que a gente compre? A gente pega 10% de comissão. E só que aí, depois que a gente foi profissionalizar o negócio, a gente contratou uma consultoria e viu que precisava ter um servidor plugado ao servidor deles. E aí, depois que a gente comprou o primeiro, que foi cerca de 100 mil reais, a gente descobriu que precisava, na verdade, era um servidor para cada supermercado, não para cada rede de mercado. E aí, a gente falou assim, não vai dar, galera. São muitos mercados, não vai dar, definitivamente não vai dar para acontecer isso. Vivendo e empreendendo ou empreendendo e vivendo. Exato. E aí, a gente, com 17 anos, a gente tomou um prejuízo de 20 mil nas costas. E aí, eu vendi muito ingresso de balada para pagar esse prejuízo. Sempre empreendi pelas próprias pernas, mas a experiência foi o que despertou uma coisa para mim, é isso que eu quero. Então, independente de dinheiro ou não, é isso que eu quero para minha vida. A dopamina bateu muito forte. Uhum. E aí depois eu abri logo em seguida, foi um mês de diferença, eu abri uma outra que foi que deu certo, que eu fiz o primeiro exit meu, que eu tava com 21 para 22 anos, que era de cashback de vestibular. Então eu perdi uma inscrição de vestibular. Uhum. E aí eu falei assim, será que eu fui o único que conseguiu perder o vestibular em si? Aí eu conversando com os amigos, descobri que não. Teve outros amigos que também conseguiram perder o vestibular. Então a gente se colocou como um braço direito vestibulando, que já tá numa pressão e tudo. E depois disso a gente para monetizar, a gente entendeu o jogo, a gente tinha muito informação na mão, falou assim, batia na porta da faculdade, dava um cashback desse processo seletivo. Uhum. E aí depois de 3 anos a gente vendeu ela, e aí foi meu primeiro exit. Mas aí eu aprendi que empreender também não é só loucura. Você precisa também planejar, você precisa de gestão, você precisa de outras coisas. E eu era moleque, eu não sabia disso, não sabia. Então, o motivo que a gente vendeu barato foi porque a gente estava muito mais na loucura que no via de fato, no planejamento, indo com calma. E aí que eu decidi, estava descendo minha vida o seguinte, não, deixa eu dar um passo atrás, entender como que eu empreendo, o que leva uma startup a ser investida, o que leva uma startup a ser comprada. E aí eu trabalhei em aceleradora, essa aceleradora foi a 17ª melhor aceleradora do mundo. Trabalhei no Hub de Inovação do Inter, da MRV lá em Minas. Aí eu fui diretor de uma Venture Builder, diretor mais novo da história da Venture Builder, com 23 anos. Fui para o Espírito Santo ser diretor de uma Venture Capital.
Nesse meio tempo, fui convidado para palestrar no TED, então sou TEDx Speaker. E foi muito legal que eu falei sobre inovação, mas na verdade sobre pessoas. E eu acredito muito sobre o poder das pessoas. E foi sensacional, porque foi com o Jacan, Léo Picon, tive a oportunidade de conhecer depois, ir no restaurante do Jacan e fazer um steak tartar com o Jacan. Nossa. Fiquei triste que a última vez que eu fui ele não me reconheceu, mas acontece. E isso mudou muito minha vida, até cheguei no momento e falei assim, não, beleza, tá na hora de eu empreender de novo. Uhum. E aí começou toda a jornada, fundei uma startup, que chama Bibelos, que é um clube de benefício em salão de beleza. A gente, no formato que a gente fazia, a gente foi o primeiro do Brasil. E agora a gente, entendendo muito sobre o tamanho da dor, o tamanho do problema que a gente tem que resolver, a gente foi pro TDAH, que é o grande assunto, na verdade. A Bibelos está de pé. A Bibelos está de pé. A Bibelos está de pé. Sim, rapidinho, só pra galera conhecer. Show, a Bibelos basicamente funciona como? A nossa assinante, ela vai em qualquer estabelecimento parceiro nosso, esmalteria, salão de beleza, spa, massagem, faz um serviço e ganha outro. Então, ela vai numa esmalteria, vai fazer o pé e vai ganhar a mão. Ela vai fazer uma massagem e vai ganhar um outro tipo de massagem. Ou ela vai no salão de beleza, ela vai fazer as luzes e vai ganhar o corte. Então, ela sempre vai fazer um serviço e são todos salões que têm uma experiência diferenciada. É uma premissa nossa. Legal. E uma coisa bem legal que a gente descobriu que uma pessoa com autoestima alta, ela é 32,7% produtiva. Então, tem um psiquiatra americano, chama William Schultz, que na pesquisa dele fala que é 30%, e a gente decidiu fazer a pesquisa com a nossa base também. Uhum. E aí a gente acompanhando de perto as meninas, a gente descobriu que é 32,71%, a média até então. E aí a gente acredita muito nesse poder das pessoas. E aí, falando sobre dor, vai bater muito. Vamos construir um negócio agora, um outro negócio que pega uma dor muito latente. E aí eu fui lembrando qual foi a dor mais latente minha. Uhum. E o TDAH me acompanhou durante muito tempo. Fui diagnosticado com 15 anos de idade, na época de escola, e sempre foi uma dificuldade para mim, sempre. Então, é muito diferente de forma de você aprender, você não consegue ficar quieto em sala, mas os professores não entendem, os diretores não entendem. Hoje em dia está mais disseminado o conteúdo, mas antigamente o coordenador achava que ou você era burro ou era falta de porrada. E não é isso. Eu cansei, minha mãe cansou de quantas vezes ela foi convidada na coordenação para falar assim, olha, o Pedro não consegue ficar na sala. Quando eu falo, esses dias até me perguntaram lá no Instagram, qual que é a pior coisa do TDAH. E eu falo que para mim é o lado sentimental, muito mais que o lado de procrastinação, é o lado sentimental. Porque teve uma coisa que me marcou muito, quando eu repeti nessa escola tradicional, eu tinha o quê? 15 anos de idade. A coordenadora falou, pô, Pedro, você não vai ser ninguém nunca na sua vida. Então isso é uma coisa que me pegou muito. Uhum. E isso porque anteriormente ela já tinha me chamado de burro. Mas a pessoa que tem TDAH não é burra, ela só tem uma dificuldade. Então a gente até colocou na bio da Neuron, que é justamente falando isso. Olha, na verdade você tem um superpoder adormecido, você só não sabe usar ele ainda. Sim. Eu senti isso a vida inteira também. Eu tenho 51, quase o dobro de você. Mas com 12, eu começo a lembrar com 11, 12, 13 anos, não sei, que era exatamente o que você estava falando. Eu era um cara inteligente, todo mundo falava, cara, você é um cara muito inteligente, super acolhedor, amoroso, carinhoso. Exato. Mas você é muito bagunceiro, você não fica quieto, você não presta atenção. E eu falei, beleza, mas como é que resolve, né? Uhum. Não sabia, não tinha o diagnóstico na época, então era eletroencefalograma, que não tinha uma resposta, talvez que não tivesse um diagnóstico específico, mas não tinha remédio. O tempo foi passando, eu não tinha diagnóstico, 20, 25, 30 anos. E aí começou a ter diagnóstico porque eu descobri que o meu filho tem TDAH também. E aí ele tem 23 anos, eu tinha 28, descobri com 30 e pouquinho o diagnóstico, né? Não a característica. Uhum. E eu comecei a ver, tem um tratamento aqui. É para mim também, eu sou igual. E aí eu comecei a me interessar, mas eu já estava velho. E tem dois tipos de diagnóstico do TDAH, né? Duas vertentes. É uma para jovem, criança, que teoricamente é muito mais fácil. E uma para o adulto, que, pelo que eu ouvi, depois você me corrige ou complementa, é redescobrir a sua rotina e se gerenciar e controlar a sua rotina. Mas é difícil, assim, o meu relógio vai tocando 5 minutos antes de qualquer agenda. Eu tenho que acordar, eu já tenho o negócio inteiro. A minha carteira, meu celular, fica na porta de casa. Tem que estar no mesmo lugar. Exatamente. Legal. E aí, cara, quando eu te conheci,
foi, putz, do caralho. Você é um cara muito parecido comigo, acelerado, inteligente. Tô falando de você, não de mim, tá? E tem o mesmo problema, o mesmo desafio. A gente começou a conversar muito, mas eu queria entender mais profundamente, primeiro o nome do app, né? E eu descobri que a metodologia de vocês, a sua metodologia é bem diferente do que aquelas 20 perguntas que todo neuro ou psiquiatra faz. Me conta aí a diferença que você percebeu e como você aplica. A gente tá na diferença do tratamento. Então, tem o tratamento padrão dos médicos, que é o tratamento padrão ouro, que consiste em psicólogo, psiquiatra e uma mudança de estilo de vida. E a gente viu um déficit muito grande no psicólogo e no mudança de estilo de vida. Psiquiatra, a gente viu que, o remédio, a gente teve... A Ritalina, nos últimos 5 anos, aumentou a venda dela em 800%. Então, a gente não precisava entrar nisso. Então, a mudança de estilo de vida e o psicólogo eram duas coisas ainda, duas pontas falhas. E eu fui cobaia desse processo antes de lançar a metodologia. Então, o que a gente consiste beleza, eu preciso de uma pessoa que esteja do meu lado e entenda muito sobre como melhorar meu comportamento, meu estilo de vida, técnica, tática, mudança de hábito, mas ao mesmo tempo é difícil de encontrar e quando eu encontro, ou às vezes é muito caro e eu não consigo ter uma frequência com a pessoa. Então, a gente foi entendendo muito o que estava acontecendo fora do Brasil. Os Estados Unidos, eles são pioneiros na pesquisa da TDAH. E é um dado bem legal que nos Estados Unidos, você pesquisar AD, e colocar no Google Trends e colocar Neymar, dá o mesmo. O TDAH é mais pesquisado que Neymar, menos na Copa do Mundo. Copa do Mundo, Neymar ganhou. Então, é um assunto que está muito em alta. Sim. E aí a gente entendeu o seguinte, não, tem várias formas de tratar, mas como que a gente consegue colocar um psicólogo muito focado na mudança de estilo de vida, que seja muito concentrado nisso. E aí a gente chegou na nossa metodologia onde que quando a pessoa entra lá com a gente, ela faz uma anamnese inicial e a gente consegue entender o seguinte, o que está gerando ela, essa falta de foco, essa falta de concentração? É TDAH ou não é? Então a gente não faz o diagnóstico principal, mas... Você é psiquiatra. Exato. E tá ok não ter TDAH e ter dificuldade de concentração. A gente vive numa era que a gente é viciado em dopamina. Então a gente vê o aplicativo de vídeo de 15 segundos, logo em seguida a gente tá vendo outro vídeo de 15 segundos. Então, ainda mais pessoas mais novas de 15 anos não conseguem ver um vídeo de 10 minutos mais. Então, Nem um texto longo, né? Nem um texto longo. Então a gente tá viciado em dopamina. Quem dirá estudar e ler um livro? Então, esse vício em dopamina, ele gera uma dificuldade de concentração. E não é TDAH e tá tudo bem. Também tem que ser tratado. E aí é o jogo que a gente entra. A gente entendeu que se a gente pegar um psicólogo e trazer ele como um coach de verdade, e quebrar a consulta dele em menos tempo, só que em mais frequência, gera mais resultado. E é isso que a gente faz. Então, a pessoa que entra com a gente, ela faz a anamnese para entender quais são os déficits que ela está tendo, se ela tem probabilidade, se ela tem tendência a ter TDAH, se ela está ansiosa, na verdade ela tem ansiedade, se ela tem tendência, na verdade, ela está passando por um momento de estresse muito grande. Então, se ela pega todos os pontos que está impactando, a gente entende qual que é essa e junta um coach, que é um psicólogo, especialista no que ela vai dar no principal dela, e para ser o coach dela. E toda semana ela vai ter um ponto de contato, uma reunião online, um one-to-one, com esse psicólogo de 20 minutos. Toda semana. Então, e isso traz muito presente. Ainda mais a pessoa que tem dificuldade de foco e concentração, acaba que ela tem muita iniciativa, mas ela tem pouca acabativa. Isso evita que ela tenha uma diferença muito longa de dias entre o tratamento e deixe procrastinar. Então, como fica muito perto, o resultado ele é muito mais imediato e muito mais palpável. E eu fui uma cobaia disso. Então, você me vê trabalhando no cubo, então diversas você me vê trabalhando no puff, ou às vezes em pé. Então, tem diversas técnicas que aí a minha coach foi me passando, que eu fui aderindo durante a jornada. Toda semana a gente tem uma reunião de 20 minutos. Eu fui cobaia, antes de lançar o negócio, a gente viu essa metodologia fora. E eu fui cobaia dessa metodologia e tá gerando um super resultado para mim. Legal. Para criança é parecido? Para criança, a gente tem... Eu sinto que depende da idade de criança. Então, adolescente, né? 14, 15. 15 anos para cima é parecido, porque as obrigações que eles têm é uma obrigação parecida com a nossa. Então, ainda mais quando a gente está falando de um adolescente no ensino médio que tem que estudar para o vestibular. Talvez
a rotina dele seja muito pior que a nossa, porque é muito mais chata que a nossa. Sim. Então, o adolescente, tanto que a maioria dos diagnósticos são na adolescência, porque é um momento onde que sente mais na pele a Verdade. dificuldade de focar, a dificuldade de concentrar. E, pô, o método de ensino é muito responsável por isso. Mas, e o mundo hoje, que é muito mais de dopamina, muito mais de adrenalina, de você querer fazer muito mais coisas, aí você chega em sala, você tá assim, animado, você tá acostumado, viciado em dopamina, aí você vai ter uma aula primeiro sobre a história do Brasil, logo em seguida você tem sobre biologia para saber o ciclo de reprodução das briófitas. Então, Não ouvia falar há muito tempo. não, me marca, eu lembro até hoje, me marca o ciclo de reprodução das briófitas. Me marca que foi foi a matéria que eu mais aprendi de biologia na época de escola foi essa. E aí perde esse contato humano. E aí o menino que tem TDAH, ou às vezes não tem, mas que gosta de conversar, que eu falo que é uma coisa que aconteceu muito comigo, que era, sempre gostava muito de conversar, estar com os outros, saber como os outros estão. Eu falo que é uma pessoa que ela é facilmente apaixonável. Sim. Esse relacionamento que tem, isso não é considerado inteligência para a escola. Sim. Para a escola é considerada a nota que ele vai tirar no Enem ou no vestibular. Exatamente. E isso, muitas vezes, para a vida é muito mais inteligente do que ver de fato a nota do Enem. Só que é negligenciado. E é a época de formação do adolescente. Então ele sente muito na pele isso. Sim. Uma coisa muito interessante que você me contou ali nos bastidores, adoro falar isso, né? Parece que tem lá. É a questão da parceria que você fechou com a escola em BH. Isso. Isso, imagino eu, seja colocar na prática, com muita gente, o teu método, né? Exato. É um desafio grande, É um desafio que é novo. colocar à prova, de fato. Uhum. Mas me conta um pouquinho como foi e a sua expectativa. A gente não pode falar o nome da escola ainda, mas é uma escola tradicional de Belo Horizonte. E qual que é... O que a gente viu? A gente viu que é uma das escolas que eu estudei, e quando a gente passa por ela, a gente vê que existem 600 alunos do ensino médio, e todos, a maioria, tem déficit, tem dificuldade de concentração. E seja TDAH, seja ansiedade, seja só déficit de atenção. Então, qual que é o nosso trabalho com a escola? Isso impacta diretamente uma das principais métricas da escola, que é a aprovação no vestibular, e impacta também na vida do aluno, na formação como pessoa desse adolescente. E é esse jogo que a gente entra. Então, a gente vai entrar rodando uma anamnese completa que a gente fez. Então, é a mesma anamnese... Digital ou em loco? É digital, Tá. digital. Só que é a anamnese completa. Quando você entra no nosso site, você vai fazer uma anamnese inicial e depois você vai fazer a completa. Tá. Lá a gente já vai fazer a completa ao vivo com os meninos na sala de aula. Legal. E o resultado que tem, a gente já seleciona quem seria o coach com essa pessoa, e o resultado a gente envia junto com os pais com uma prepositiva de solução. E aí a gente marca uma conversa com os pais para explicar o que é isso e o que a gente propõe. E aí a gente tem coaches específicos para cada tipo de aluno. Então a gente tem um coach para o aluno que quer cursar medicina, que é muito mais intenso. Sim. Mas a gente tem um coach para o menino que quer empreender com 16 anos, que aí é uma outra pegada de rotina. Então a gente tem esses coaches com pegadas diferentes, especialidades diferentes para cada tipo de aluno. Pode ter dois alunos com TDAH com objetivos diferentes. Vão ser 2 coaches diferentes. E aí eu imagino que seja uma pesquisa, um teste. É um teste, é uma anamnese, na verdade. É uma E aí, anamnese quanto tempo? Mas você vai pegar a anamnese e vai entregar o tratamento pro pai e pro aluno? Uhum. Ou você vai fazer o processo dentro do teu modelo? A gente faz o processo dentro do modelo. Tá. Então, como a gente vai estar... Eles vão fazer presencial na aula, só que de forma online, pelo celular mesmo. A gente elimina uma etapa, que é da etapa online, que seria de fazer o primeiro anamnese simples e depois quebrar para completa. E aí, depois, ela vai pro aluno fazer o processo todo na metodologia de tratamento, conhecendo o coach, e depois a semana. Tá. Queria falar um pouquinho do nosso desafio aqui, né? Uhum. A gente está caminhando para o final, mas eu não quero perder a oportunidade aqui, e certamente a gente vai sentar junto de novo. Já estou cheio de ideia aqui como um bom TDAH. Empreender com TDAH. Empreender tem uma velocidade gigante, tem um volume de informação, principalmente aqui no Cubo, né? Uhum. Infinito, e a gente precisa ter iniciativa e acabativa, como você falou, né? Exato. Que eu gostei do termo, vou usar, dando crédito para você. Então, cara, uma dica de como você conseguiu minimamente se estruturar para ter uma startup com uma ideia incrível e que está ficando de pé agora. Que método você usou? Eu sou muito de pessoas, eu acredito muito no poder das pessoas. E eu acho que ninguém faz nada sozinho.
Então, eu tenho minha sócia psicóloga, e a gente tem um acordo de um puxar o outro todo momento. Então, na hora que um deixa a peteca cair, o outro tem que puxar. Ela chama Liz, e na hora que a Liz deixa a peteca cair, eu puxo a Liz. Ou na hora que eu deixo a peteca cair, a Liz me liga, me xinga, fala assim, Pedro, você tá desfocando nisso. Então, é uma coisa que a gente faz muito isso. E outra coisa que é muito importante é eu assumo responsabilidade com outras pessoas. Então, eu tenho empreendedores que são mentores meus, são amigos meus, que eu assumo, olha, sexta-feira a gente tem um report que entra a gente, onde fala assim, olha, eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Porque senão acaba que, quando deixou acontecer, e vai deixando, e não fica legal. E eu acho que você selecionar uma pessoa tanto para ser seu sócio, mas também, principalmente, amigos empreendedores, e você gerar esse compromisso de forma entre eles, é uma forma, para mim, gera muito resultado. Eu tô tendo uma dificuldade ainda em São Paulo, sou recém-chegado em São Paulo, tem 3 meses que eu tô morando aqui, e meu grupo é de Belo Horizonte, então ainda tô acostumando, ainda tenho, tô selecionando pessoas que são empreendedores e que eu confio para chamar pra gente começar a fazer essa troca. Então, eu vou te um spoiler, Rodrigo, eu vou te chamar pra gente fazer essa troca. Será um prazer. Mas eu acho que ter uma pessoa do seu lado que entende como que você e firmar esse compromisso, velho, na hora que eu deixar a peteca cair, me puxa. E na hora que você deixar a peteca cair, eu também vou te puxar. Então, isso é muito importante. E uma dica complementar que eu queria dar aqui é, faça isso na hora. Na hora. Porque se a gente deixar para daqui a 1 minuto, a gente vai esquecer, vai pegar outra coisa legal para fazer e vai tocar. Esse negócio tem que ser imediato. Exatamente. Pedro, faz. Exatamente. Termina e vai para outra. Exatamente. E lógico que usar as ferramentas, Google Agenda, relógio, tudo sincronizado. Você falou de 5 minutos, meu Google Agenda avisa 4 minutos antes que dá tempo de eu ir pro lugar. Então isso tudo sincronizado é essencial, senão esquece. Cara, beleza. Quando a gente vai finalizar aqui o de galho em galho, todos os episódios, a gente tem uma perguntinha surpresa. Se você assistiu algum, você já vai saber qual é. Mas eu queria 2 dicas de vida para quem está assistindo a gente. Legal. Então, assim, não precisa ser trabalhe mais. É assim, você lembrou de uma agora, provavelmente. Tipo, você me conheceu agora. O que você dá de dica para mim de vida? 2. Dica de vida. Para mim, a primeira é... Olha na câmera, na verdade. Para mim, dica de vida, para mim, a mais importante da minha vida. A jornada ela tem que ser mais gostosa que o destino. Então, a gente tem que aproveitar a jornada. A viagem, ela tem que ser muito mais gostosa que o destino final. Então, senão na hora que a gente chega ao destino, a gente olha, a jornada não foi tão legal e o destino não é tão legal. Então, eu acho que o principal recado que eu coloco na minha vida é justamente esse. Aproveita a jornada, curte a jornada, dance a jornada, cante durante a jornada e não espere só o final. Não espere só o destino final. A viagem, ela tem que ser gostosa, tem que ser prazerosa. Sim. Só colando nesse, assista Ted Lasso na Apple TV. Sensacional. E outra que é muito importante, que eu acho que é o seguinte, nunca esqueça de quem é você de verdade. Então, eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde a nossa inocência. Ainda mais a gente que é empreendedor, a gente empreender é muito mais que ganhar dinheiro. É muito mais sobre propósito, é muito mais sobre deixar um legado. Isso, para mim, é muito importante. E, naturalmente, e junto com isso tem uma outra frase, roubando um pouquinho, mas é falando o seguinte, eu prefiro confiar demais e ver um mundo colorido do que desconfiar de tudo e ver um mundo preto e branco. Então, eu acho que quando a gente é novo e tem essa vontade de empreender, você tem inocência que você consegue mudar o mundo. Sim. E você vai perdendo essa inocência ao longo da vida. E isso eu acho que é a coisa mais importante do ser humano, é não perder essa inocência. Essa inocência, por mais que você começou com 16, você está com 50, não perder isso é a coisa mais importante de todas. Porque por mais que com 50, 60, 90, você tem o poder de mudar o mundo realmente. Sim. Então essas são, para mim, as 2 coisas que me movem realmente. E olhar muito hoje, né? Olhar muito hoje. Se você olha lá para frente e fala, pô, eu quero ficar daquele jeito enorme daqui a 2 anos, é inalcançável. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Exato. Então, em linha com o que você está falando também, pode parecer clichê, mas não é. Viva hoje como seu melhor dia. Acorde amanhã. Lembre que ontem foi seu melhor dia e faça ele ser o melhor de novo. Exato. Não, então, uma coisa que é muito importante para mim, a única coisa que eu tenho lá na minha cabeceira da minha cama é um quadro, que é meu primeiro cartão de visita. É o cartão mais feio que eu fiz na minha vida. É Pedro Quintão, jovem empreendedor. É horrível, é vergonhoso, mas eu já me demiti de 2 empregos, já pivotei de vida 3 vezes por conta dele. Que na hora que eu acordava, no momento que eu estava em crise, no momento que eu estava nas baixas, eu falava assim, será que eu estou deixando aquele Pedro com 15 anos de idade orgulhoso?
será que aquele Pedro teria orgulho do Pedro que está se tornando hoje? E se a resposta não, eu falo assim, não, beleza. Ele me puxa para acreditar no que eu realmente acredito. Sim. E isso para mim é assim, se minha casa estiver pegando fogo, a primeira coisa que eu pego é meus cachorros e depois o quadro. São Boa. duas coisas que me puxa pro presente, me puxa pra vida do que eu acredito de verdade. Show. Cara, queria te agradecer muito. Pô, eu que agradeço. Pena que o tempo é curto aqui, mas certamente vão haver outros papos. Com certeza, não, com certeza. E eu vou dar uma dica de TDAH, né? No final tem que agradecer aos patrocinadores. Com certeza. Então eu coloquei todos do meu lado para eu lembrar. Ó. Então, obrigado. Ó, Foi um Rodrigo, prazer. eu que agradeço. Estamos terminando mais um de Galho em Galho, edição especial. E eu queria agradecer a Ambev, a Bicafé, a Fujifilm, Red Bull e a todo o time da Monk que está aqui com a gente. Até a próxima. Valeu!